Prazer estar aqui, né? Uma grande amiga, e a gente fez diversos projetos junto, e aí surgiu mais uma oportunidade de estar aqui podendo falar com vocês. E o que mais me refletiu quando a Érica pediu para que eu viesse fazer mais uma palestra, eu lembro que antes da pandemia ela tinha feito o convite, e aí eu acredito muito que quando nós palestrantes somos convidados para vir falar e trazer alguma palavra, sempre os guias, a espiritualidade vai preparando a gente. E antes da pandemia, veio muito para que eu falasse sobre a ansiedade. E aí assim que a Érica fez o convite, daí uns 15 dias a gente começou a receber a notícia do primeiro contágio, do que ia acontecer. E aí a Érica falou: Denis, a gente vai ter que cancelar as palestras, a gente não sabe como a gente vai fazer, então a gente vai protelar essa palestra. E assim foi. E eu fiquei com esse tema, ansiedade, na minha cabeça. E olha que eu estou retornando agora, a gente está agora da pandemia para a endemia. E aí quando a Érica fez o convite, me veio na cabeça a ansiedade. E aí eu falei, bom, agora eu vou pedir para que os guias me orientem para ver se é ansiedade a palavra da noite. E aí eu fui ao supermercado. E ao chegar ao supermercado, não sei se vocês se deparam com isso, mas mal tinha acabado o Natal e já estava meio que divulgando. Tinha lá o chocotone e já tinha o ovo de Páscoa. E aí a gente já começa a ver o quanto que a gente respira a ansiedade. E aí eu saí do mercado, liguei o rádio e aí estava falando alguma coisa no rádio sobre escolhas. E aí eu pensei, falei assim, não vai ser ansiedade. O tema vai ser escolhas. E aí pensando nisso, eu comecei a realmente canalizar meu pensamento para que chegassem coisas que eu analisasse e pensasse junto com vocês. Primeira coisa que eu entendo enquanto palestrante, principalmente na casa espírita, é que eu acho que na realidade os guias estão falando assim, vai dar uma estudada nisso aqui, que você também precisa dar uma melhorada. E aí você compartilha, e aí você está estudando ainda mais. E eu sempre penso assim. E aí eu comecei a pedir para que viessem, então, as informações para eu poder passar para vocês. E a primeira informação foi que eu olhei esse livro, é um livro que eu li há muito tempo atrás, que é O Poder do Agora, um guia para a iluminação espiritual. E aí eu vi ele e falei assim, bom, vou abrir esse livro e vou ver se tem algo. Logo no segundo capítulo ele já traz o seguinte, não crie mais sofrimento no presente. Que é algo que a gente cria muito, é algo que nós criamos. E aí dentro do tema escolhas, me veio duas informações. Existem as escolhas que é para mim e as escolhas que são por mim. Então a gente tem essas duas vertentes, aquelas escolhas que alguém fez para mim e aquelas escolhas que eu fiz por mim. E aí lendo o livro, a gente, logo no início, o autor fala assim, olha, o sofrimento ele existe, é inegável. Agora, o que você precisa fazer disso é o seu entendimento. Então, o sofrimento ele está ali. E toda a vida vai ter. E o Chico já dizia, não há bem que dure para sempre, não há mal que também dure para todo sempre. E aí a gente fica nessa questão do sofrimento, se ele vai ser algo do inconsciente ou se a gente vai tomar consciência disso. Então é isso que o autor fala no primeiro capítulo, aí, no segundo capítulo, que é o que eu escolhi para abordar com vocês. E aí a gente começa a entender o poder da nossa mente. A mente, ela tem o prazer de negar o agora. E eu vou fazer esse exercício com vocês. Enquanto a Érica estava aqui fazendo o momento oportuno, eu tenho certeza que talvez tinham pessoas que estavam pensando, nossa, eu deixei a janela aberta, está ventando. Tem gente que já está pensando na reunião de amanhã. E aí a gente não está aqui agora. E a gente não está vivendo este momento. E aí a gente fica na questão ansiedade, que é o futuro, o tropelo de querer saber o que amanhã, o que vai acontecer, e realmente a gente não está vivendo o agora. E aí eu vou fazer um exercício que eu aprendi com a minha amiga Érica aqui na Oficina de Sentimentos, que é o da respiração. Então agora eu vou fazer esse exercício com vocês, eu gostaria que vocês fizessem, para a gente tentar sentir o agora. Então o exercício é simples, é a gente respirar pelo nariz,
soltar pela boca e sentir esse momento aqui. Então todo mundo agora vai entrar nesse exercício de respiração. Então todo mundo, quando eu falar 3, a gente vai respirar lentamente e soltar lentamente também o ar. Então vamos lá. 1, 2, 3, respirando. Expirando. Respirando. Expirando. Mais uma vez. Respirando. Expirando. É tão forte isso que se eu falar agora para vocês do dedão do pé de vocês, vocês vão sentir o dedão do pé que vocês não estavam sentindo ele até agora. Simplesmente porque vocês estão agora aqui. E é isso que o livro vem falar para a gente. Mas principalmente o porquê escolhas, Denis. O porquê que você escolheu esse tema e porquê que você acha tão importante. E aí eu vou ler um trecho do livro, que é uma frase, e que eu acho que norteia o que a gente pode discutir aqui hoje. Então olha só. Imagine a Terra sem a vida humana, habitada apenas por plantas e animais. Será que ainda haveria passado e futuro? Será que as perguntas, que horas são, ou que dia é hoje, teriam algum sentido para um carvalho ou uma águia? Acho que eles ficariam intrigados e responderiam: claro que é agora, a hora é agora, o que mais existe? Então nós somos frutos, claro que aí eu, como dentro da minha profissão de historiador, a gente sabe que nós somos frutos de uma revolução industrial. Nós somos frutos de capitalismo, nós somos frutos do relógio. A gente busca o tempo, a gente é cronometrado, a gente acorda pensando no tempo e a gente dorme pensando no tempo. E aí quando a gente lê essa frase, a gente parar para refletir, se não tivesse a vida humana, o que seria o tempo? Qual seria a resposta? Então, o que seria o agora? O que seria viver esse agora? Então, a grande reflexão da gente sair, ora no passado, ora no futuro, e a gente não está vivendo o aqui, o agora, a pandemia veio nos ensinar muito isso. A pandemia fez com que a gente parasse. E quantas coisas a gente achava que a nossa vida era um Excel, né? Uma planilha de Excel, que a gente tinha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de que hora a hora, e aí veio e bagunçou tudo. E aí aquela falsa sensação de que a gente tinha controle de tudo, quando na realidade a gente não tinha. Então a pandemia, ela vem ensinar para a gente essa situação, né? A pandemia, ela era algo inaceitável, ela era algo desagradável e ela era algo terrível. E as coisas são como são. E aí o quanto que a gente queria, o quanto que a gente aguçava para uma solução, e a solução não vinha. Cada dia que a gente, né, não, hoje vai diminuir os casos, vai começar, e a gente querendo buscar, e a gente não tinha controle daquilo, até que chegou o momento que a gente teve que aceitar o uso da máscara, novas rotinas, novas formas de trabalho. A gente também teve que se reinventar. Todo mundo aqui, eu acho que descobriu o que é trabalhar no remoto. Muitas empresas hoje já aderiram ao remoto, transformaram o remoto no novo, na nova realidade. E o quanto que nós, enquanto seres humanos, a gente pede as mudanças, mas a gente não aceita as mudanças. Às vezes a gente não encara essa mudança, a gente não quer encarar ela, né? Então, aceitar já é uma escolha. E aí quando a gente pensa na palavra escolha, né, a gente pode pensar muito o quanto que as nossas escolhas hoje, elas são em detrimento do nosso passado. E às vezes a gente não reflete sobre isso. E aí quando eu estava lendo o livro, né, nesse momento, o autor ele pede para que a gente faça uma reflexão de algumas decisões que nós tomamos em nossas vidas, que aconteceram lá na infância e que a gente não tinha nem noção disso. E aí eu compartilho para vocês aqui, eu fiz a anotação. Quando criança, eu sou fruto da escola pública, eu estudava numa cidade, Guapiaçu, é a cidade onde eu nasci e fui criado. E aí então, dentro da escola, é natural que a adolescência é os bullying da vida. E não foi diferente comigo. Só que o meu bullying, o adolescente, hoje eu entendo como professor, que o aluno que está ali na média do 7º ano, 8º ano, é a grande transformação do corpo.
É a questão do corpo físico e a mudança. É a hora que o adolescente, quem tem adolescente aqui em casa, vai entender o que eu estou falando. Bate em tudo, derruba. É o período mais estabanado do adolescente. É esse período. E aí, eu nessa fase, na minha cabeça, as crianças, os meus outros colegas compartilhavam comigo que eu era Dumbo. Eu era o Dumbo, porque eu tinha orelha, grande. Aí era um desenho, não sei se vocês lembram, era o elefante, que era o Dumbo, ou o orelhudo. E eu carreguei isso minha vida inteira. E hoje eu entendo que provavelmente a minha orelha naquela fase não estava acompanhado com a minha cabeça, enfim, a evolução não estava lá, né? E aí eu, com 32 anos, professor, eu tinha uma formatura e eu acabei esquecendo de cortar o cabelo e tal. E aí, em Guapiaçu, tinha inaugurado uma barbearia, quando começou a surgir as ideias de barbearia. E aí eu mandei um WhatsApp pro barbeiro, falando, olha, eu preciso cortar o cabelo, e tem que ser hoje, porque eu saía às 6 horas da sala de aula, e 7h30 era a formatura aqui em Rio Preto, de um colégio que eu dava aula. E aí, então, o barbeiro falou, olha, eu tenho 6h30. Eu falei, não, beleza. Saí da escola, fui direto para a barbearia. Chegando na barbearia, eu falei assim pro barbeiro, ele falou, olha, eu quero cortar o cabelo, mas no meu cabelo não passa máquina, é só tesoura. Aí ele olhou e falou assim, mas por que só tesoura? Eu falei, não, porque eu tenho uma orelha grande, e aí então eu uso o cabelo para disfarçar a orelha. Aí ele olhou e falou assim, você tem certeza do que você está falando? Eu falei, eu tenho. Eu falei, não vai passar máquina. Não, porque está usando um estilo militar, não sei o que. Eu falei, não vai passar máquina na minha cabeça de jeito nenhum. Ele falou, olha, mas em meia hora é o que dá certo, é o que dá tempo. Aí ele falou assim, olha, mas vamos comparar. Aí ele comparou a orelha dele com a minha, gente. A dele era 3 milímetros maior que a minha. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu sou orelhudo? Aí eu olhei para ele e falei assim, não. Eu falei, então você também não é? E aí o que essa história faz a gente refletir? Quantas decisões, eu estava com 32, hoje eu tenho 37. Com 32 anos foi a primeira vez que eu permiti passar máquina no meu cabelo. Olha o quanto que foi condicionado uma escolha, uma decisão. E aí a gente começa a refletir sobre isso, e a gente começa a ir mais longe. A gente começa a pensar o quanto do que nós somos hoje é reflexo dessas escolhas. E é isso que eu tento trazer aqui para vocês, principalmente com essa frase, quando o sofrimento nos domina, faz com que desejamos ter mais sofrimento. Durante 32 anos eu fiquei nutrindo que eu era orelhudo. Hoje eu já raspei cabelo, usei trança, aí eu já comecei a brincar no meu cabelo depois dos 32 anos. Mas então o quanto que isso foi condicionado? E aí eu quero que vocês reflitam na vida de vocês. Eu trouxe uma reflexão da minha vida, um exemplo. Quais são os exemplos que talvez vocês tenham aí na infância, que está fazendo com que essas escolhas sejam tomadas até hoje? Às vezes seja na reação, a gente ser reativo, o quanto que a gente está transformando isso. E aí ele volta no que ele fala no livro do Poder do Agora, do ter consciência. Quando a gente toma consciência, eu poderia até ser orelhudo, só que aí eu ter a consciência e querer fazer também é uma decisão, também é uma escolha. Então o sofrimento ele pode existir. O que eu vou fazer desse sofrimento? A pandemia está aí. Eu vou deixar de respirar? Ou eu tenho que encarar a nova forma? E aí eu vou ler um outro trecho do livro. Faz o seguinte em relação a isso que eu falei para vocês. Resumindo o processo. Concentre a atenção no sentimento dentro de você. Reconheça que é o sofrimento. Aceite que ele esteja ali. Não pense a respeito. Não permita que o sentimento se transforme em pensamento. Não julgue nem analise. Não se identifique com o sentimento. Esteja presente e observe o que está acontecendo dentro de você. Perceba não só o sofrimento emocional, mas também a presença de alguém que observa, o observador silencioso. Esse é o poder do agora, o poder da sua própria presença consciente. Veja então o que acontece. Tome consciência. Tome consciência daquilo que a gente
precisa fazer. E aí quando a gente fala assim de escolhas, parece que escolhas é tudo relacionado a perder o sono, perder o cabelo, parece que tudo é ligado a isso. E escolha nada mais é do que a gente ter o princípio de que é optar, é escolher em detrimento de algo. E é isso que faz com que a gente entenda o quanto que é ter responsabilidade de uma decisão, de uma escolha. E muitas vezes a gente não quer essa responsabilidade. E além da gente não querer, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês também, que às vezes a gente não foi nem educado para escolher. Que é o que eu acabei de falar enquanto da infância, né? Então, por exemplo, o ano passado eu decidi retornar à terapia, depois estava calmando a pandemia, eu falei, vou voltar para a terapia. E aí, a minha terapia, eu falando toda a questão do estresse profissional, do trabalho, e aí eu lembro que eu acabei encerrando um ciclo profissional, e eu falava isso na terapia, o quanto que esse ciclo estava incomodando, o quanto que ele estava gerando estresse, e aí eu não tomava decisão. Eu não falava, olha, isso está me incomodando. Eu sabia que estava me incomodando, mas eu não tomava decisão, porque eu não queria ser responsável pela escolha. E aí, quando aconteceu o fim do ciclo, eu contei para a terapeuta, aí ela olhou para mim e falou assim, mas você já sabia que tinha terminado faz tempo. O porquê que você esperou o outro tomar a decisão? E o quanto que a gente faz isso? E por que que a gente faz isso? Porque é muito mais fácil responsabilizar o outro. É muito mais fácil. Eu vou dar um exemplo aqui. Se a gente tem que tomar alguma decisão na vida, a gente já começa assim. Eu vou conversar com um amigo meu, ver o que ele acha. É a primeira coisa. Aí do amigo, a gente tenta partir para a família. Eu vou ver com a minha família. Ou quando eu vou buscar um livro, o que o livro vai me dar? Ou há quem diga que fala assim, olha, pede para Deus que na hora que você dormir, Deus vai te mostrar o que você tem que fazer. E a gente fica fazendo isso em muitas das nossas escolhas. Porque é o medo da responsabilidade. Quando, por exemplo, se a gente vai fazer uma festa e a gente fica como organizador total da festa, da família, vamos pensar num Natal, e alguém é responsável, é muito difícil alguém tomar a frente. E por que que é difícil? Porque se ele tomar a frente e der alguma coisa errada, a responsabilidade é todinha dele. E isso é que a gente faz, a gente fica pedindo sinais, sinais, sinais. E aí eu entro num mérito até do quanto que a gente pode falar disso. E volto ainda um pouco mais na infantilidade. Eu quero que vocês reflitam, vou fazer essa pergunta e eu quero que vocês pensem mesmo. Qual era o seu maior medo enquanto criança? Quando você era criança, volta lá na infância. Vamos pensar que fosse fazer uma regressão. Qual era o seu maior medo? Fazendo essa reflexão, eu vou falar o meu. O meu medo era perder meus pais. Não sei se alguém aqui pensou nisso. Mas enquanto criança, o nosso medo era de perder os pais. E aí, o que isso atrela? Porque como a criança pensava nisso? Porque a gente pensava, a gente tinha esse medo. Que eu não sei se vocês são dessa época, mas na minha época de crianças, eles tinham até aqueles enquetes. Qual era o seu maior medo? Tinha que responder no caderno, né? Hoje a molecada não faz mais isso, mas, enfim, era nesse sentido. E o que isso reflete, Denis, dentro do que nós estamos falando aqui? O quanto que nós, enquanto crianças, passava na nossa cabeça umas escolhas que eram muito loucas de pensar se o pai ou a mãe falecesse, porque era tudo que representasse transformação na vida. Será que eu vou mudar de casa? Será que eu vou mudar de escola? O que vai acontecer comigo? E era aterrorizante. Só que, infelizmente, isso acontece diariamente. Tem muitas crianças que perdem seus pais. E às vezes perdem os dois. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque às vezes a gente tem exemplos na história, por exemplo, de presidentes dos Estados Unidos, 20 dos presidentes dos Estados Unidos perderam os pais enquanto criança. E aí a gente entra enquanto espírita no quanto que também nós temos na história, principalmente do Brasil, se a gente for fazer uma pesquisa dos marginalizados, do que estão hoje presos, a sua maioria perderam os pais enquanto criança.
E aí a gente entra no tema da palestra de escolhas. Talvez as escolhas ali que esses tiveram que fazer eram escolhas que cabiam ali, naquele momento. E aí às vezes a gente, enquanto ser humano falho, às vezes a gente julga essas escolhas. E a gente começa a perceber o quanto que as escolhas estão presentes na nossa vida. Se a gente for fazer uma análise do hoje, do estar aqui, quais foram as escolhas que vocês fizeram para poder estar aqui hoje? Quais foram as escolhas, que seja do vestir a roupa para vir aqui? E a gente vai fazendo isso como se fosse um piloto automático. E esse piloto automático faz com que a gente precise entender o quanto que interfere no que nós somos. Ou seja, o que eu sou hoje é resultado de diversas escolhas que eu tive ao longo da minha vida. E volto a dizer aquela frase: escolhas que foram feitas por mim e escolhas que foram feitas para mim. Por exemplo, quando criança, a gente só teve escolhas que foram feitas por nós. Um exemplo, a escola. E aí entra até uma crítica à escola, né, como professor. As escolas, elas nunca deram escolhas para os alunos. A gente sempre teve que aceitar aquilo que a escola impunha, porque era uma escolha e ponto final. Às vezes a gente não entendia, mas os pais colocavam a gente num período que a gente não queria, mas era porque o pai precisava, que era o que dava certo para o pai buscar ou deixar o filho. E aí são as escolhas feitas por nós. E aí a gente faz uma outra reflexão. Eu não sou pai, mas quem é pai aqui, às vezes fala assim para o filho: não, eu já estou escolhendo para você porque é mais fácil, para evitar o caminho. Então a nossa sociedade também não nos ensinou a escolher. E aí quando chega a responsabilidade de escolher, um menino com 17 anos escolheu uma carreira, ele não escolheu nada a vida inteira na escola. Os pais é que decidiram. Se o pai vai escolher a escola privada, é o pai que decide o que ele acha que é o melhor para o filho também. E talvez eu quero que meu filho estude no material da Harvard, mas o meu filho não quer nem saber de Harvard. Mas eu quero que ele estude, e aí eu vou fazendo escolhas. E aí eu vou usar o exemplo da escola, o quanto que às vezes a gente taxou a escola de ser chata. Era um ambiente obrigatório. E a gente precisa da escola, claro que a gente precisa. E aí, isso é só um exemplo do quanto que às vezes a gente, enquanto adultos, a gente continua interferindo em escolhas. E aí, a gente precisa entender, né, o que a gente vai fazer mediante o momento que eu tenho consciência disso, das escolhas que foram feitas por mim e das escolhas que foram feitas para mim. Eu, quando cheguei nos meus 17 anos, eu estava caminhando em tudo que eu podia de área para escolher na minha carreira profissional. Então, no terceiro colegial, eu era office boy de um escritório de engenharia. Então, eu via meu patrão ganhando dinheiro como engenheiro, eu achava que ia ser a minha carreira. Ao mesmo tempo, eu era apaixonado por comunicação e queria fazer jornalismo. E me via como professor. No final da história, com 17 anos, no meio de toda essa confusão, a minha mãe, ela sempre foi uma batalhadora. Minha mãe não tem educação, não é formada, mas a minha mãe sempre dizia: Denis, o mundo é pequeno e você pode desbravar. E eu, na minha adolescência, fiz parte de uma ONG do Rotary, que é o Interact, e a gente recebia intercambiários, e aí me deu a louca de querer morar fora, fazer intercâmbio, não tinha condição, mas eu queria. E aí então, com 17 anos, eu me via entre fazer engenharia, jornalismo, letras, não era história, que é o que eu fiz, letras, ou ir embora para os Estados Unidos. E aí, ali foi a minha primeira grande decisão na vida. E eu lembro que eu cheguei para minha mãe e falei assim: olha, eu não vou fazer faculdade e eu vou embora para os Estados Unidos. Minha mãe falou: tá bom, vai, paga aí o que você tem que pagar, se é com o teu dinheiro, pode ir. Aí não deu certo. Imagina, com 17 anos pedindo visto para os Estados Unidos, é óbvio que eles olharam para mim e falaram: vai ser mão de obra, né?
Aí acabou que eu fui fazer faculdade, fiz história, como era a minha segunda opção, fiz história, me encontrei em história, e acabou que não foi uma decisão por mim, foi uma decisão para mim. Porque quando eu cheguei no resultado do vestibular, e eu não tinha passado em primeira opção, que era letras, eu falei, agora eu vou fazer cursinho. E meus irmãos falaram, olha, Denis, por que não fazer história, que você vai ter 1 ano de graduação, depois você decide ir embora mesmo, você tem 1 ano de faculdade. E eu me encontrei em história. E é a minha profissão, e depois acabei fazendo jornalismo também. Mas assim, o quanto que hoje talvez alguém aqui nesse exato momento está passando pela dificuldade de carreira, de analisar. E aí às vezes alguém fala assim para a gente, olha, vamos fazer uma lista do que é positivo e uma lista do que é negativo na carreira. E isso é tão louco de se imaginar que talvez numa lista entre prós, eu tenho 10 motivos que são amplamente positivos, e eu tenho 2 negativos, e aí parece que a gente equilibra, e na verdade não tem um equilíbrio, porque talvez esses 2 negativos são muito mais fortes do que os outros 10 positivos. E aí a gente entra num de comparar. Comparar seria, por exemplo, uma roupa escura, uma roupa clara, um livro leve, um livro pesado. E às vezes a gente vai levando essas escolhas como reflexo do que a gente não foi educado a fazer escolhas. E aí, atrelado a isso, eu vou falar uma frase aqui que eu acho que todo mundo vai se identificar. A gente tem medo de arcar com as nossas escolhas, que a gente busca o argumento de outras pessoas para embasar as nossas próprias escolhas. Isso é reflexo de insegurança. Ou seja, eu busco no outro a resposta do que eu quero. Então as nossas escolhas, elas simplesmente são reflexo daquelas decisões que a gente tinha naquele momento de se pensar. E aí a gente lembra da história do menino ou da menina de 17 anos que tem que tomar uma decisão de carreira. E ele nunca foi educado a escolher. E talvez se a gente fizer uma reflexão aqui dentro agora, do que às vezes a gente dizia enquanto criança, o que a gente queria ser e o que a gente se tornou hoje. E aí talvez entre um peso ainda maior, do quanto que a gente vive numa sociedade onde a cobrança e o julgamento é grande, quando às vezes a decisão tem que ser atrelada a financeiro. Isso é o reflexo hoje da nossa sociedade, que é capitalista, consumista, comparativa, julgadora, e aí a gente vivendo num mundo todo desse. E aí, como espíritas, a gente entra num julgamento, do julgar. Porque como espírita a gente faz essa reflexão. Às vezes, quando a gente pensa, opa, Deus, desculpa aqui, e a gente sabe o quanto que Deus, nesse sentido, Ele é misericordioso com a gente. O quanto que Ele faz com que a gente reflita sobre isso. E aí a gente entra num paralelo sobre a incoerência. Esses dias eu estava assistindo uma das provas do Big Brother, que era justamente isso, sobre incoerente, era o jogo da Discord. E aí a prova dizia, você tinha que colocar alguém e dizer no que ele era incoerente. E aí eu já estava me preparando para essa palestra aqui hoje. E aí a gente percebe, o que eu falo do quanto que isso também me ensinou. Porque no primeiro momento eu falei, nossa, interessante esse jogo, Mas o que é incoerente? O incoerente é na minha visão. O João tomou uma decisão e dentro do que ele tem de bagagem, a decisão é dele, ele não é incoerente na decisão dele. Na visão do João, ele tomou a decisão correta. Mas na visão do Denis, que está de fora, que não viveu as cicatrizes, que não viveu essa história dele, ele é incoerente. Mas ele é incoerente na minha visão. Então a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado com isso é a incoerência do todo. Quem é incoerente? Ou então não existe incoerente? Porque a reflexão que a gente tem que fazer, e aí quem aqui é estudioso de psicologia, sabe que nem a psicologia explica, que cada ser humano é único.
né? E aí a gente entra assim, ó, aquilo que nós somos como pessoas, aquilo que você conseguiu ser até o dia de hoje é o resultado final, e não é por acaso. Porém é o final até hoje, é até agora. Amanhã pode não ser, e ser novos significados. Eu, como humanista que sou, eu defendo muito isso, da gente ter essa transformação, né? Quem diria que a gente ia ter reuniões de trabalho pelo computador e isso não ser considerado matar trabalho? Quem diria que eu daria aula para os meus alunos, ele na casa deles, eu na minha casa, e isso ser considerado aula e o processo ser o mesmo? Então, quando a gente analisa esse termo da incoerência, a gente também está fazendo julgamento. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque muitas vezes aquilo que eu estou julgando no outro, e isso vocês já devem ter visto em vários lugares, é muito mais de mim do que sobre o outro. Aquilo que me irrita no outro, e quando a gente começa a conviver com alguém, seja com um chefe, seja com um irmão, com mãe, com pai, quando a gente começa a conviver muito com uma pessoa, aquilo que irrita naquela pessoa é o que a gente tem que refletir sobre nós. O que aquilo está me irritando tanto? O que aquilo daquela pessoa faz com que me irrite e me transforme? E aí, esses dias, eu recebi uma mãe, por conta de problema com um adolescente na sala, e aí ela foi, quando eu chamei ela estava acompanhada da criança menor, uma criança, eu acredito que uns 5 anos. E aí a mãe, em vez dela estar ali naquele momento, estava o adolescente, eu, a mãe e o menor, na reunião pedagógica, na sala pedagógica. E aí a mãe se deslumbrando de algumas atitudes em relação ao que estava acontecendo em relação ao casamento, que não era mais casamento, e ela contando de uma maneira toda feliz o que estava acontecendo na vida, que ela estava ficando com um com o outro e vivendo a vida, que ela não tinha tempo para se preocupar com o adolescente e muito menos com o menor. E aí o menor olhando aquilo, e aí eu tive que falar para ela assim: mãe, a senhora está tendo noção do que a senhora está falando? Quanto que às vezes a gente também quer que uma criança entre no mundo adulto que não pertence a ela. E aí eu estou usando esse exemplo da criança, mas o quanto que às vezes a gente quer que alguém entre numa vida que não pertence a ela, baseado nas nossas escolhas, baseado nas nossas trajetórias. E aí, dentro do que tudo mais a gente possa falar dessa incoerência, não importa qual seja o contexto das escolhas que você viveu, não importa qual seja o contexto das suas incoerências, todos nós somos convidados a viver e desfrutar das nossas escolhas. E é isso. A gente precisa descobrir esse processo. A gente precisa entender que somos seres humanos. E aí eu escolhi um texto da Lia Luft, que é fenomenal, sobre escolhas, que diz o seguinte: preferimos não ter de escolher. Para escolher, teríamos de discernir. Para discernir, teríamos de pensar. Parar para pensar parece complicado demais e triste, quando na verdade deveria ser interessante. Então seguimos a manada, infantilizados e superficiais, talvez sem maiores angústias, mas certamente sem maiores prazeres, conquistas, êxtase e alegrias. Então o que ela fala nessa poesia é para a gente refletir realmente sobre as escolhas. Que escolher é realmente viver, é o respirar, e é o estar aqui agora. E aí a gente lembra do exercício da respiração lá no começo. Quando a gente tiver que tomar uma decisão, a gente tem que refletir. E é a gente tomar consciência daquilo, e não no inconsciente. O inconsciente é lembrar do meu cabelo, que eu achava que eu era orelhudo. Eu estava numa inconsciência isso. Eu não tinha tomado consciência daquilo. Ou quanto não, a gente assumir responsabilidades das escolhas. E entender das escolhas aquilo que foi para mim e aquilo que foi por mim. E assumir isso.
Porque nós somos um fenômeno da natureza. Nós estamos ainda aqui em constante construção disso. Que vocês saiam daqui hoje pensando: que escolhas vocês têm para fazer ainda hoje? Levem essa pergunta para casa. Vou repetir: que escolhas vocês têm para fazer ainda hoje? Que escolhas vão mudar o percurso da vida de vocês? Até o momento de morrer, estaremos fazendo escolhas e poderemos ressignificar e mudar os cursos da nossa vida. Então, por isso, diante de tudo que foi dito, pense mais e sinta mais as suas escolhas. Era isso que eu tinha para dizer. Boa noite, meu muito obrigado. Som. Peguem as mensagens aí que vocês receberam numeradas, tá? Os recados, a evangelização e a mocidade já voltaram, tá? Voltaram também na quarta-feira. Atendimento fraterno também voltou na quarta-feira, tá? Então quem vier aqui quarta-feira tem essas atividades, tá? Denis, me fala o número de 1 a 101. 23. Número 23. Achou? Quer entregar para ele? Entre dois mundos. Parabéns, boa leitura. Parabéns. Outro número? 8484. Achou já? Parabéns, boa leitura. Pode ficar com a mensagem. Pode ficar. Obrigado, Denis. Obrigado pelas palavras, pela palestra, tá? Outro recado também: na hora de tomar água, tem água aqui na frente, tem água lá no fundo. Então saiam de fileira em fileira, tá? Para não arrumar uma confusão aqui. Lá no fundo também, de fileira em fileira, tá? Quiser apagar a luz aí, a gente já faz a oração final. Pode apagar aí. Oi? Eu já falei. Então relaxem na cadeira, fechem os olhos, fiquemos tranquilos. Vamos agradecendo a tudo que temos, a tudo que somos nessa reencarnação, tanto pedida do lado espiritual e agora que se concretizou, que nós consigamos colocar em prática pelo menos um pouco do que foi prometido, do que foi planejado, ainda que com os nossos defeitos nessa caminhada espiritual, que nós consigamos vencer cada obstáculo que se põe à nossa frente, que nós consigamos caminhar com um pouco mais de amor e paz dentro do coração, sempre levando em conta as lições que Cristo nos deixou, e que nós consigamos caminhar sempre recebendo essa energia espiritual que é derramada sobre essa casa, sobre esse salão, que as equipes espirituais que aqui trabalham também recebem um pouco da nossa energia de encarnados, realizando vários trabalhos. Então que nós tenhamos essa consciência também que nós estamos aqui realizando algo e não só vendo uma palestra. Então que nós consigamos manter nossa mentalidade sempre em alta, sempre amorosa, para deixar aqui boas energias, para fazer essa interação com a espiritualidade da casa. Então, dito isso, sempre agradecendo mais um ano de trabalho, agora que nós estamos reabrindo, vamos fazendo uma oração do Pai Nosso para terminar as atividades de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos e guardai-nos de todos os males. Que assim seja.